A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui passando para falar para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, nem um vídeo que nós soltarmos aqui no YouTube. Eu quero te convidar você também a seguir a IAP no Instagram e também no Facebook, que sempre a gente está postando várias coisas por lá, viu? Um abraço, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe em todo momento que você esteja vendo esse podcast, esse documentário expositivo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser com você em nome de Jesus. Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio com o tema A Presença de Deus, que é algo tão importante em nossas vidas, que é algo tão crucial em nós, que é o que nos faz se movimentar, se levantar todos os dias e buscar por algo real de Jesus. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, a missionária Bruna Castro. É um prazer ter ela aqui com a gente, Bruna. Muito obrigada. Queria desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que estão assistindo, que estão acompanhando aqui o nosso documentário. E eu queria agradecer, queria louvar a Deus pela sua oportunidade, pelo convite que o missionário Eduardo fez para mim. E é tão gratificante, é tão amoroso. É uma honra falar de Deus, como que Deus tem trabalhado em nossas vidas, pelo amor dele. A presença de Deus é maravilhosa. Glória a Deus. Algo que marcou muito a sua vida, do seu ministério, a presença de Deus, foi, né? Qual foi esse momento? O que marcou bastante, assim, na minha vida foi assim que eu fui convertida, né? Eu era nova convertida, assim que eu recebi o batismo, que eu fui batizada nas águas. Logo depois eu comecei a buscar, porque eu queria receber o batismo do Espírito Santo. Sim. E eu comecei a buscar, e eu sempre pedia para Deus, me consagrei uma semana e eu tirei aquilo que eu mais precisava. Sim. E eu queria buscar porque eu chegava na igreja, via todo mundo recebendo o Espírito Santo, eu via a glória de Deus ali e eu queria sentir. Eu comecei a buscar, durante uma semana, eu comecei a buscar isso para mim. E eu sempre falava, Deus, é esse culto. Chegava no culto, eu buscava e nada. Foi num domingo, o culto da família, que eu fui batizada pelo Espírito Santo e foi uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, foi muito diferente. Primeiramente eu comecei a sentir as mãos, as minhas mãos pegavam fogo, formigava, começou a pontinha do dedo formigar, daí eu comecei a sentir um negócio, um calor, uma coisa quente, e aquilo parecia que ia cada vez mais aumentando, e daí foi quando eu falava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, minha língua começou a enrolar e comecei a falar línguas estranhas e eu não sabia. Só que daí Deus usou tão tremendamente assim, porque eu falava, Senhor, será que... Eu pensava comigo, Senhor, mas será que é isso? Será que não está estranho? Porque a minha língua estranha era diferente de todo mundo, não era igual. Não era diversidade de línguas. Então a minha era como se fosse uma cantoria. Sim. Então eu achava estranho. Eu falei, por que o meu é assim, é uma cantoria dos irmãos não são? A senhora chegou até a achar que era algo que não era de Deus? Isso, eu pensei assim, falei assim, mas será que é Deus mesmo? Então eu comecei a duvidar. Eu falei, mas será mesmo que é realmente isso? Meu Deus. Daí foi quando novamente foi um culto, já fazia 2 semanas que eu tinha sido batizada, e confirmação que aquilo que eu tinha sentido, aquilo que eu estava fazendo, que aquela cantoria era de Deus sim, era o batismo do Espírito Santo. Meu Deus. E como que foi o processo de conversão da senhora? Pela vida do meu esposo evangelista, Alessandro. Naquele tempo a gente... Ele não vinha na IAP, vocês não vinham na IAP? Não, a gente ainda não frequentava a IAP, a gente nem sabia assim, da igreja ainda. E ele sempre buscava, e o que ele mais queria, ele queria eu sempre na presença de Deus. Sim. Ele sempre falava para Deus que ele queria a esposa dele na presença. E aí teve um dia que a minha mãe falou assim, ô Bruna, vamos eu, você e o Alessandro na igreja? Eu falei, minha mãe falou assim, não mãe, vamos. Porque a gente fez primeiro uma visita, daí a gente foi na segunda visita, na terceira visita a gente já era. E eu tinha falado assim pro meu esposo, eu falei assim, porque ele, querendo ou não, ele tinha parado de ir na igreja, então ele não tava nem, não tinha ainda. Sim. E quando eu fui na igreja do Bispo Alessandro de Jesus, eu falei pra ele, eu falei assim, ó, se você falar pra mim que você vai ficar aqui, eu fico. E até hoje a gente tá aí, eu e ele. Glória. Assim, fui uma vez fazer uma visita com a minha mãe numa igreja, só que eu não tinha sentido ainda. Sim. Como foi quando sentiu? Assim, parece que foi a palavra. Parece que é a palavra. Porque a gente fala assim, a gente sempre usa aquela frase assim, se eu sentir, eu vou.
Só que às vezes não é isso. Não é por sentir, né? Não é por sentir. É a palavra, quando falou a pregação ali, falava diretamente comigo, tocava diretamente no meu coração. E a primeira vez que eu fui na igreja e eu sentei, eu escutei a palavra, eu pensei comigo, é isso que eu quero pra minha vida. E o incrível, igual a gente estava falando, né? O poder de sermos chamados como filhos de Deus. Nós sermos reconhecidos como filhos de Deus, porque quando nós somos filhos, quando nós se tornamos filhos, nós temos, né, a herança do nosso Pai. Isso, e é muito lindo, assim, a gente ser filho de Deus. É como se a gente tivesse é como se a gente fosse uma criancinha recém-nascida e o pai e a mãe tivessem todo o cuidado do mundo. Até para lavar o cabelo, para acariciar, para cuidar, para dar banho, para pentear, para passar um perfume. Esse é o cuidado que Deus tem com a gente. Ele trata a gente de uma forma que ele nos consola, quando a gente precisa, Deus está ali, ele nos escuta. E ele tem nos proporcionado muitas coisas. É um pai. E é um pai. Eu não me imagino mais longe. Longe, porque ele é o pai. Então ele tem me cuidado, ele tem me surpreendido cada vez mais. Às vezes eu acho que eu não estou capacitado, eu não estou fortalecido, mas o pai vem e me fala que ele já me capacitou, que ele já me fortaleceu. E ele tem cuidado de mim. Desde quando eu me converti até hoje, o Pai tem cuidado de mim. Glória a Deus. E o cuidado de Deus está em tudo, né? Quando a gente olha assim e fala, nossa, Pai, mas tá acabando, eu não tenho condição, tá difícil. Quando a gente menos imagina, Deus nos proporciona. Ele supre todas as nossas necessidades. Né? E assim, a gente vê tantas pessoas desamparadas, né? Sem um pai, sem alguém presente. E o mais incrível é que eu conheço muitas pessoas, sabe? Que se sentem solitárias, se sentem depressivas, por não ter alguém presente. Mas quando eu entendo que nós temos alguém por nós, a Bíblia diz, né, que Jesus estaria conosco todos os dias. Então ele está conosco todos os dias, né? Independente da sua situação, do que você esteja vivendo, ele está contigo. Verdade. Não temas, aí é incrível. E a dependência que nós temos de Deus é algo muito poderoso. No momento que a gente mais precisa. Ele está lá. Tanto é que tem muitas pessoas que elas buscam só quando ela está lá na lama, só quando realmente ela precisa. Só que a gente tem que buscar todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias ele nos surpreende cada vez mais. E Deus, ele nos consola e Deus, ele nos dá esperança. Porque a gente sabe que tem uma pessoa ali que a gente pode confiar, que a gente pode acreditar que é Deus, que a gente pode falar tudo para Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, contar tudo para Ele. Como foi, né, a chegada do seu filho, né? Tem 1 ano? Tem 1 ano. Queria que a senhora contasse pra gente como que foi, né? Como que ele veio? Ele é um presente de Deus, uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. A gente se casou antes, porque eu precisava me casar antes para depois se batizar, porque eu precisava tapar a brecha. Então, depois que eu e o Alessandro me casou, eu me batizei num domingo. Um domingo. E foi tão importante porque não foi aquilo de eu sentir. Deus já falava comigo através da palavra. Sim. Que era um momento de eu me batizar. E o que eu mais queria era fazer a obra do Senhor, porque eu via as pessoas passando a salva e eu não poderia. Eu via as pessoas intercedendo e eu não poderia. Eu via as pessoas tomando a ceia e eu não podia fazer isso. Então eu me sentia mal e eu queria aquilo, porque era bom e eu via muita diferença e eu queria fazer a obra do Senhor. Assim, depois que a gente se casou, eu me batizei, eu desci as águas e as coisas velhas ficaram tudo para trás e eis que tudo se fez novo. Eu virei uma nova pessoa, eu nasci novamente. E eu passei de criatura para filho de Deus. Glória a Deus. Já foi o primeiro passo do meu ministério. Foi um salto no meu ministério. Assim em diante, eu já tinha desistido, né, em relação da gente ter um filho, tudo. Se passaram 2 ou 3 meses que a gente se casou e veio a bênção. Daí a gente recebeu a notícia, até porque eu não estava acreditando, eu entrei em desespero porque eu não acreditava. E eu cheguei pro meu esposo, falei, amor, eu tô grávida. Ele olhou pra mim, ele ficou paralisado, em estado de choque, porque ele não sabia o que falar. Daí ele falou assim pra mim, amor, eu tava orando. Eu falei, você tava orando? Eu orei. Meu Deus. Eu orei e pedi pra Deus. Assim como Ana fez aquela oração, eu fiz pra Deus também. Meu Deus. Falei, meu Deus. Falei, você não me falou que você tava orando? Não, eu não contei que eu tava orando. Daí foi a bênção que a gente recebeu. E a gente percebeu que a nossa bênção a gente só recebeu depois que a gente tapou todas as brechas que existia. Então Deus tinha algo pra gente.
E ainda, no começo a gente não entendia, mas depois a gente começou a entender mais ainda. E veio um menino lindo, o Benjamin, Uma bênção. que é uma benção, que está na presença de Deus, assim como nós também. Mas eu entendo que o Benjamin, ele só está comigo e com o Alessandro para a gente cuidar. Sim. Tanto é que profetas já falaram que ele é só para a gente cuidar, porque ele não é nosso. Glória Ele a é do Deus. Senhor Glória a Deus. e ele vai ser um grande profeta. A senhora tem uma experiência, né? Ou a senhora recebeu algum dom da parte de Deus para sua vida? Sim, eu recebi. E é um dom maravilhoso, lindo, é tremendo esse dom que eu tenho recebido. E toda vez eu saio do culto renovada, feliz, porque eu fiz a minha parte. Eu entendo que eu fiz aquilo que Deus queria. Glória. O que eu recebi de Deus foi ser profetisa. Glória a Deus. Então, eu já falava, já falava línguas estranhas. Sim. E uma das pessoas, da admiração que eu tinha, que eu via pregar, entregar, e eu falava, pai, eu queria essa mesma unção, essa mesma autoridade que ela tem a pastora Jaqueline de Jesus. Glória a Deus. Quando eu via a pastora pregando, andando, ai, tô até emocionada, pregando, andando e profetizando na vida das pessoas, eu falava, pai, eu quero essa mesma autoridade. Glória a Deus. E eu quero que o Senhor me use como profetisa, como profeta. Eu quero entregar aquilo que os seus filhos precisam ouvir, resposta de orações, aquilo que eles estão precisando, pai. Eu quero entregar aquilo para eles terem certeza que o Senhor é com ele, que o Senhor está na vida deles, por mais que eles acham que está tudo acabado, mas o Senhor está ali presente. Eu comecei a buscar sobre isso, me consagrar. Sim. E foi quando Deus me renovou, Deus me deu esse dom. Só que a primeira vez que eu recebi esse dom, eu não entendia. Vinha uma voz e eu não entendia. E eu ficava, mas será que é isso? Será que é coisa da minha cabeça? Eu comecei a entrar em dúvida, mas falei, mas como assim? Eu pensei, falei, será que é de Deus isso? Sim. Falei, será ou não é coisa da minha cabeça? Daí eu precisei receber 3 confirmações de 3 profetas. Que era Deus que estava falando e era para mim ouvir, só que era diferente. A primeira vez que eu fui entregar para uma pessoa, eu senti a dor, o sofrimento da pessoa. Era uma forma assim que eu não sei explicar pra você, mas parecia que eu olhava. Passou dela pra você. Isso, eu olhava pra pessoa, eu sentia a angústia, a dor, tudo aquilo que ela tava sentindo. Daí o pai falava que era pra mim ir lá, que era pra me abraçar, que era pra me falar isso, que era pra me entregar, porque a pessoa tava precisando de uma resposta dele, que a pessoa pediu, orou, implorou pra ele, e era aquele momento. Cada vez que eu entrego pra alguma pessoa, cada vez que Deus me usa, é diferente. Tem vezes que eu sinto parece uma força, um poder muito grande. Sim. Meu corpo inteiro começa a suar porque parece que queima. Eu sinto queimar tudo assim, ó, em mim em volta, parece que eu tô pegando fogo. E é uma coisa que eu não consigo, eu tenho que buscar discernimento, tenho que buscar controle de espírito, mas ainda eu não consigo controlar porque é muito forte. É muito forte, parece que é maior que eu, sabe? É uma coisa... E é tão... É a presença. É a presença. E é tão linda, tão gratificante. E depois que eu entrego aquilo e a pessoa recebe e fala pra mim, amém, irmã, eu saio feliz. Feliz porque cumpriu aquilo que Deus te chamou. Porque cumpriu aquilo que Deus fez. E eu quero completar o ID. O ID que Ele nos deixou. ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O mundo lá fora tá nos esperando. Já é a hora. É a hora. Já é a hora de missionários, evangelistas. Já é hora da gente pregar lá fora, que tem muitas pessoas precisando. Deus tem me falado que muitas pessoas lá fora estão precisando. Só que precisamos fazer o ID dele. E a vontade dele. Amém? Gente, depois dessa palavra poderosa que nos foi liberada aqui, nós queremos orar por você que está em casa. Queremos orar pela sua vida, para que Deus esteja com você, que a presença dele te acompanhe. A presença de Deus é real, a presença de Deus é algo palpável, é algo que nós podemos sentir. Nunca há limite àquilo que Deus pode fazer, nunca há limite àquilo que Deus tem para realizar, porque o céu tem mais para nossas vidas. Então que nós possamos buscar todos os dias, então que nós venhamos buscar, anseiar por essa presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, Senhor querido Jesus, nós te apresentamos essa pessoa que está nos assistindo neste momento. Eu te peço em nome de Jesus que agora, Pai, o Senhor alcance ela através dessa tela. Que em nome de Jesus, Pai, onde ela estiver, eu não sei quem é que está assistindo, mas o Senhor conhece, Pai. Então que agora, Pai, neste momento, o Senhor invada a vida dela com a sua presença. Que
Que o Senhor invada agora em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha inundar, fazer, Senhor, transbordar da sua presença em nome de Jesus. Eu te peço que através desse podcast, Pai, que vidas venham ser alcançadas e que essa pessoa que está nos ouvindo, Pai, venha ser alcançada pelo poder que é no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada um deles, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor seja com eles em nome de Jesus, Pai. Que as bênçãos do céu sejam sobre eles em nome de Jesus. Abençoe eles, Pai, traga paz, traga alegria, traga amor, traga cura, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bruna, Amém. quero te agradecer pelo privilégio de ter dado entrevista para nós e o céu tem mais. O céu tem mais. Creio que é só o começo de tudo que Deus tem para fazer, é só o começo daquilo que Deus tem para derramar sobre você. Uma unção de Deus transbordante está sobre a sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo onde você for. Que você seja cheio do Espírito Santo onde você entrar, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para o próximo episódio que você receber. Estamos no segundo episódio, mas ainda restam vários pela frente, tá bom? Então se inscreva no canal, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz. Tchau, Pai do Senhor.